Entrar em forma é uma das principais metas a serem alcançadas ao longo do ano. No entanto, a maior parte das pessoas pensa em fazer dietas milagrosas ao invés de adotar uma alimentação saudável. E para dar dicas de como se alimentar melhor, o Conexões de hoje conversa com a nutricionista Kemily Semereni Costa. Olá, Kemily. Olá, Camila. Antes de começarmos a nossa entrevista sobre alimentação saudável, a gente passa agora uma matéria sobre os hábitos alimentares dos brasileiros. Ao longo dos últimos anos, a maior parte dos brasileiros trocou a alimentação feita em casa por produtos industrializados e comida de restaurante. E com isso, os hábitos alimentares estão cada dia menos saudáveis. Não é muito saudável não, porque eu não me preocupo muito com isso. A minha alimentação é normal. O meu dia a dia é muito corrido e eu não tenho tempo para isso. E também, falando verazmente, as condições financeiras minha não é propícia a isso. É muito difícil a gente, nas condições de pessoa humilde financeiramente, alimentar bem nesse país nosso. Tem hora que eu exagero, mas muitos dias eu faço certo. Na hora de se alimentar, a maior parte das pessoas pensa mais no sabor dos alimentos do que no valor nutricional deles. Por isso, faltam vitaminas e sobra sal nas refeições dos brasileiros. De acordo com a análise de consumo alimentar do Brasil, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, as refeições realizadas por adolescentes de 10 a 13 anos de idade são deficientes em vitamina E, D, A e C, além de cálcio, fósforo e magnésio. A população entre 19 e 59 anos também apresenta falta de nutrientes na alimentação. Já em relação ao sal, as pessoas pecam por excesso. Os brasileiros consomem em média 12 gramas de sal por dia, o que representa uma colher de sopa. A Organização Mundial de Saúde recomenda apenas 5 gramas, ou seja, uma colher de chá. A maior parte do sal consumido pela população está nos alimentos industrializados e congelados. A lasanha, por exemplo, pode chegar a ter mais de 90% de todo o sal que deve ser consumido ao longo do dia. Ao substituírem as frutas, verduras e cereais por produtos industrializados e lanches de fast food, as pessoas se tornam mais propensas a adquirirem problemas de saúde, como a diabetes, a hipertensão e também problemas cardíacos. Além disso, estas pessoas também podem se tornar obesas. Segundo pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde em 2011, quase metade da população do Brasil está acima do peso. O índice é maior entre os homens. Mais de 52% deles estão acima do peso ideal. Já 44% das mulheres apresentam sobrepeso. A porcentagem de obesos alcançou 15% da população. E para não se tornar parte das estatísticas, a nutricionista Paula Guimarães dá uma dica. É bom mudar os hábitos alimentares aos poucos e também começar a fazer refeições com um intervalo menor de tempo, de no máximo 4 horas. Preferir alimentos cozidos, grelhados ou assados. E sempre na forma mais natural possível. Então, em vez de consumir uma lasanha congelada, fazer a lasanha mesmo em casa, né? Outra dica importante é aumentar o consumo de água, né? A população está diminuindo o consumo de água também. Então, pelo menos 2 litros por dia de água, apenas água, não só líquidos. Kemily, o que pode ser considerado, então, uma alimentação saudável? Olha, existem vários aspectos relacionados a uma alimentação saudável. Uma variedade de alimentos, né, como a gente já vem falando e o telespectador especialmente já deve estar ouvindo e lendo, né, pela internet várias vezes. Temos alimentos fontes de energia como cereais, pães, massas de preferência integrais, as gorduras de qualidade, boa qualidade, que seriam as gorduras vegetais, tipo óleos, azeites. Temos alimentos ricos em proteína, que são importantes na nossa alimentação, como as leguminosas, né, os nossos feijões, as oleaginosas ou as nossas castanhas, carnes magras de preferência, leites e derivados magros, enfim. E sem esquecer as
frutas e hortaliças fundamentais por suas vitaminas, sais minerais, fibras, enfim, essa variedade de alimentos é fundamental para uma alimentação saudável. Mas não é só isso, né? Nós temos vários outros aspectos a se considerar, desde a procedência desse alimento, né, até mesmo o jeito que a gente prepara o alimento, que a gente conserva esse alimento, o jeito que a gente prepara, o jeito que a gente utiliza esse alimento e o efeito desse alimento no nosso corpo. Muitas pessoas reclamam que não têm tempo de fazer a própria comida, acabam consumindo produtos industrializados, aqueles congelados, ou então fazendo as refeições em restaurantes, lanchonetes. Como fazer para conciliar no corre-corre do dia a dia um alimento fresco, feito em casa, aí com todas essas tarefas que a gente tem que realizar? Lembrar que a gente é o que a gente come, né? Então, se a gente não se preocupar com isso, se a gente não tiver prioridade para a nossa alimentação, a gente realmente vai ficar no fast food, né? Vai ficar nos salgadinhos, nos refrigerantes, enfim. Se a gente, de repente, se programar, né, para a gente, por exemplo, levantar um pouco mais cedo, meia hora mais cedo, dormir um pouco mais cedo, acordar meia hora mais cedo para tomar o café da manhã melhor em casa, por exemplo, ao invés de ir para a padaria ou para a cantina da escola ou qualquer coisa assim. Se a gente conseguir, por exemplo, lavar as verduras que a gente compra no dia que a gente compra, lavar tudo, deixar secando e depois deixar conservando na geladeira, já no ponto da gente utilizar, a gente não vai ter tanta preguiça ou o tempo não vai ser tão curto para poder prepará-las para o almoço, por exemplo. Ou se eu não tiver o almoço satisfatório, não puder ter esse almoço satisfatório, mas que seja um jantar melhor, né? Então, levar na bolsa, por exemplo, né? Levar na bolsa sempre uma fruta ou uma castanha que seja, uma barra de granola ou uma barra de cereal melhor que não seja com tanto chocolate e tal. Então, a água de coco é uma coisa muito importante que a gente tem em vários lugares da cidade, qualquer ponto a gente está ali com a água de coco. Enfim, são alguns cuidados que a gente pode ter, mesmo que a gente não tenha aquele tempo em casa ou de voltar para casa, mas pelo menos ter o cuidado do que carregar na bolsa, do que escolher naquele local que a gente tem acesso, né, na cantina, no restaurante mais próximo. E os nossos telespectadores também estão preocupados com a alimentação saudável. A gente confere agora uma pergunta feita por uma telespectadora. Eu adoro sorvete. Dá para cometer esse pecadinho quantas vezes por semana? O sorvete ou os outros doces, eles não devem ser consumidos a qualquer momento e principalmente em grandes quantidades, né? Sorvetes e a grande maioria dos doces, eles levam muito açúcar, muito leite, muita gordura e muitas vezes de uma qualidade não tão boa, conservantes, outros produtos, né, para dar consistência, para dar cor, principalmente os industrializados, né, e o sorvete é um produto industrializado, a menos que a gente faça em casa, mas enfim, não é proibido tomar sorvete para a pessoa que seja saudável, que não tenha diabetes, né, enfim, mas é importante que não se tome frequentemente, diariamente, né? Escolha uma oportunidade, um final de semana, mas também não desconta a semana no final de semana. Isso é muito importante a gente observar. E não estocar o alimento que não é tão interessante usar diariamente em casa, porque aí a gente realmente fica mais difícil de controlar esse uso, né? Então, é importante pensar assim, não é proibido. E à medida que eu for tomar, lembrar que não é a última tacinha de sorvete que eu vou tomar na vida. Então, não preciso tomar tantas de uma vez. E tentar priorizar sorvetes ou até doces que são de fruta e não sorvetes que levam tanto chocolate, né, tantos cremes, enfim. Bom, e muita gente pensa que só vai entrar em forma, emagrecer, melhorar aí de saúde se fizer uma dieta rigorosa, evitando vários tipos de alimento.
existem muitos riscos também nessas dietas que acabam fazendo com que a pessoa coma menos do que o necessário. É bom evitar esses tipos de dietas milagrosas? Cortar o alimento, não jantar, ou só almoçar, ou ficar só com a folhinha de alface lá, como se diz, isso realmente é muito prejudicial para o corpo, para o nosso corpo. O nosso corpo precisa do alimento. Falei no começo da variedade de alimentos, né, que é importante a gente ter no dia a dia. A gente precisa desse alimento para se manter com saúde, disposta, com energia, né, saudável. E tirando esses alimentos, eu tentando fazer uma alimentação tão sem os alimentos básicos, eu vou ficar realmente desnutrida. Né? Desnutrida não é só a pessoa que está magrinha, né? A pessoa que falta os elementos importantes para dar nutrição. Né? Faltam vitaminas, sais minerais importantes e tudo mais. Então, é bastante prejudicial, sim. E propicia o efeito sanfona. A pessoa pode perfeitamente emagrecer inicialmente, né? Mas depois o corpo ele é muito inteligente, ele vê que ele não, trocando em miúdos, ele vê que ele não recebe, então ele economiza, então o emagrecimento ele não vai acontecendo mais e muitas vezes a pessoa retoma aquele peso que ela tinha e até mais, porque também retoma uma dieta, uma alimentação até em maior quantidade do que tinha antes, né? Então o efeito sanfona, o engorda e emagrece é muito prejudicial para o nosso corpo. E aí, o que é importante é a gente atentar para uma alimentação realmente mais saudável, com horários e quantidades, né, nos horários mais certos, e nunca passar fome, nunca passar fraqueza, nunca passar tristeza, porque está fazendo controlando sua alimentação, deixando ela mais saudável, né? E acho que isso é importante observar. Muito obrigada, Kemily. A gente agradece a sua presença e tentando esclarecer aos nossos telespectadores sobre uma alimentação saudável agora nesse ano de 2012. Eu só terminando e deixando assim uma palavra, queria também agradecer a oportunidade de estar aqui e lembrar sempre o seguinte: é importante a gente olhar para a gente, é cuidar da gente, a alimentação é uma das principais coisas para isso, né? E quanto mais natural o nosso alimento, né, quanto mais o nosso alimento, a vitalidade do alimento ela deve ser respeitada para a nossa vitalidade. Né? E a gente se observando como esse alimento tem resultado no nosso corpo, nossa digestão, nosso intestino, né? Enfim, observar como é que a gente está é fundamental para que a gente continue saudável e a gente continue produzindo e a gente não fique pensando em dietas tão milagrosas para poder controlar o peso ou ter mais saúde. Muito obrigada. Obrigada, Kemily. E no próximo programa, o Conexões vai discutir um crime que tem chocado a sociedade: a violência contra os animais. Se você quiser fazer parte desse programa, mandando perguntas ou sugestões de pauta, é só enviar um e-mail para o Conexões ou então entrar nas nossas redes sociais. E no próximo bloco você confere como anda o desmatamento no Cerrado. E também conhece mais sobre a história de um artesão de Trindade que faz pequenas esculturas para recontar a história de Goiás. Não saia daí, o Conexões volta em instantes.